Pessoal, boa tarde, tudo bem? Conseguem ouvir? Vamos lá, a gente vai começar agora, a gente vai bater um papo super legal aqui, apresentar o Thales. Thales é o gerente de logística do Novo Atacarejo e também a Helena, que é responsável por toda a operação comercial também da Águia Sistemas. E o Thales vai falar um pouquinho aqui sobre um case muito legal. A gente começou a ver aqui na parte da tarde sobre automação, a gente viu alguns cases bem interessantes sobre Mercado Livre, depois a gente foi olhar sobre o Boticário, e agora a gente vai olhar um case super interessante no varejo, como isso também tem mudado e a automação no varejo, tá bom? Thales, por favor. Pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me escutar bem aí? Então, só me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Thales Diniz, eu sou gerente de logística hoje do Novo Atacarejo. Sou formado em engenharia de produção pela PUC Minas e estou no grupo já há 5 anos. E aí fui convidado pelo time da AG, pelo time do Mundo da Logística, para falar um pouquinho sobre a automação e a eficiência para a entrega de valor. Antes da gente entrar no nosso case de fato, eu queria explicar e contextualizar um pouquinho quem que é o Novo. Então, o Novo Atacarejo é uma empresa de varejo alimentar, sediada em Recife, então somos uma empresa pernambucana, nordestina. Hoje a gente tem aí aproximadamente 11 mil produtos dentro das nossas lojas e nós somos pautados muito em questão de serviço também. Então a gente aproveita para ter na nossa loja um serviço contando um açougue, uma padaria, uma lanchonete e muito voltado para a parceria com o pessoal, tanto da indústria grande quanto da própria indústria ali da região. E aí como é que surge o Novo Atacarejo em Pernambuco? Então nós começamos ali em 2019, nós inauguramos 2 lojas, a gente começou ali a partir de setembro, fechamos o ano com 520 funcionários e faturamos 62 milhões. Quando a gente vai para 2020, a gente continua no processo de expansão com aquele desafio ainda do comecinho da pandemia, mas a gente não deixa isso atrapalhar os nossos planos. A gente chega também com a primeira loja na capital, então a gente fecha o ano ali com 5 lojas, aproximadamente quase atingindo 600 milhões de faturamento. Então a gente já chega num patamar bem expressivo. Continuamos nosso processo de expansão em 2020. Aqui é legal comentar que no plano inicial do Novo, nós chegaríamos com 5 lojas em 2 anos. Então, no terceiro ano, a gente já fecha com 12 lojas. Essas 12 lojas, a gente já atinge o nosso primeiro bilhão de faturamento e a gente já começa a entrar no ranking da Abas como o 21º maior atacarejo do país. A gente não para por aí, 2020 também foi um ano de forte expansão para a gente, então a gente chega o ano com 3 bilhões de faturamento e 18 lojas inauguradas. 2020 a gente chega na nossa marca de 100 mil colaboradores, a gente inaugura o nosso CD, eu vou falar um pouquinho mais à frente, que ele é um dos nossos pilares para eficiência e principalmente o case da automação. E a gente consegue fechar o ano aí com 4,6 bi de faturamento, saltando da 21ª para o 12º lugar como maior rede de atacarejo do país. E agora, 2024, a previsão é que a gente consiga fechar o ano aí com 34 lojas. Devemos chegar em 8º, 9º como maior atacarejo do país. E provavelmente a maior empresa de capital fechado do Norte e Nordeste, com praticamente 2 mil colaboradores. Talvez a gente consiga até aumentar um pouquinho, a gente ainda está aí estudando para ver se a gente fecha o ano com 35. E aí o Novo é pautado por um desafio muito grande. Ele já foi concebido com esse slogan que é o nosso lema também, que é ter qualidade de supermercado com precinho de atacado. E o que significa essa qualidade de supermercado? Primeiro, é ter produto. Ter mix, ter quantidade de produto dentro de loja para o cliente ter opção. Segundo, ter serviço. Então, diferente de alguns atacarejos que a gente vê aí pelo país, nós temos, mais uma vez, açougue, nós temos padaria, nós temos lanchonete, a gente tem frios e fatiados na hora, para poder agregar isso em todas as nossas lojas e entregar uma qualidade para o nosso cliente. E o terceiro, ter preço baixo. Então, esse é o nosso lema e é o nosso maior desafio. Por que é um desafio grande? Porque hoje nós temos lojas de norte a sul e leste a oeste de Pernambuco e também na Paraíba.
para a gente conseguir entregar esse desafio de ter uma qualidade de supermercado, ter um baixo custo, nós entendemos que a gente precisava ter 4 pilares. O primeiro de todos era a centralização. Então, o que é que nós começamos a fazer? Em 2022, a gente sentou, começou a estudar todo o projeto de centralização do Novo, e aí a gente chegou no modelo ideal de centro de distribuição. Então, como é que o nosso centro funciona hoje? Nós temos 3 centrais, tá? Então a gente opera secos, com toda a linha de mercearia, seca salgada, seca doce, etc. Uma central de perecíveis e uma central de hortifruti. Todas elas são independentes, mas interligadas entre si. Então nós construímos 58 mil metros quadrados e a gente opera de forma sinérgica. Então a gente tem 127 docas hoje em operação, 25 mil posições pallet, então vocês veem que é um CD um pouco mais enxuto. 7 câmaras frigoríficas com reversibilidade, então isso é muito pautado em cima daquele projeto que a gente fez lá atrás, para poder realmente ter uma gama grande de operação, então hora eu posso operar congelado, hora eu posso operar resfriado. Uma câmera específica para cross-docking de resfriados e investimos fortemente na parte de carga certificada, torre de controle e monitoramento remoto. E aí a gente entendeu que só a centralização, só o CD não resolveria esse nosso desafio de ter qualidade de supermercado. Então nós fomos para outros 3 pilares, passando pela inteligência logística, ressuprimento automático e, por fim, a automação operacional. A inteligência logística hoje para a gente é um dos setores mais fortes dentro do nosso CD. Então é literalmente um setor responsável por fazer todo o processo de automação de dados, planejamento operacional, planejamento de transportes, fica 100% agregado com a logística. Entendemos que para ter isso, a gente precisava ter um reabastecimento e um ressuprimento automático, para que a gente tirasse aquele erro humano, para que a gente conseguisse diminuir o estoque e melhorar a ruptura. Então hoje o nosso sistema já faz o cálculo e a previsibilidade da demanda para envio em loja, para processo de compra e tudo mais, e a gente não conseguiria tirar isso do papel se não fosse pela automação industrial, pela automação operacional. E alguns dos resultados que a gente já conseguiu colher com isso. Então hoje a gente já conseguiu reduzir 14 dias de estoque da nossa rede, então para uma rede de 4,5 bi faturados em 2023 é um valor muito expressivo. Conseguimos reduzir 63% da ruptura. Esse gráfico é um gráfico real, a gente só não pode mostrar os números, mas é o comportamento do nosso dia de estoque, a nossa ruptura. Então a gente baixa 63% da ruptura e chega na ruptura de 1 dígito. Isso mostra que a gente está no caminho certo realmente para chegar na qualidade do supermercado que a gente entende no varejo tradicional, no varejo alimentar tradicional, que a ruptura de 1 dígito ela demonstra a eficiência da operação. E aí, para a gente conseguir tudo isso, tirar do papel a inteligência, o ressuprimento, a gente entendeu que a gente não conseguia fazer mais do mesmo, operando só receber, separar, expedir, picking, etc. Então, nós fomos para o processo de automação operacional, visando ter mais eficiência, maior confiabilidade no processo e uma maior produtividade. Então, o que a gente entendeu que a gente precisava? De realmente automatizar o nosso processo de separação, que ele é muito forte para a gente hoje. Então nós fomos junto com a Águia, fechamos uma parceria muito bacana e nós construímos o nosso sorter. É um processo de separação 100% automatizado. Hoje nós temos o fluxo todo já partindo do recebimento e junto com a Águia a gente conseguiu construir uma esteira de alta produtividade. E aí quais foram as vantagens que nós conseguimos encontrar nesse modelo de negócio? Um vídeo rápido da nossa operação, só para vocês terem na cabeça mais ou menos como que ela funciona hoje. Mas quais foram as vantagens que a gente conseguiu, principalmente com o pessoal da Águia? A gente conseguiu construir um sorter para 8 mil volumes hora, então para uma rede de varejo isso já é grande, para uma rede de atacarejo é absurdo. A gente consegue ter uma diversidade de itens passando dentro da nossa esteira, que perpassa aí os 98%, 99%. Então eu não preciso ter seletividade, eu não perco tempo selecionando o que passa e o que não passa. E fora isso, e um dos processos mais importantes que a gente tem é a necessidade de zero picking. Então todas as minhas estruturas porta-pallet são consideradas de pulmão. Eu sou muito mais ágil dentro da operação, eu sou muito mais forte para poder fazer isso.
E aí, todos esses pilares eles não seriam suportados se a gente não tivesse, de fato, um controle de qualidade muito forte, que foi, eu acho que eu posso até falar que 90% suportado pelo processo do sorter. E aí, quais são os resultados que a gente já conseguiu colher com isso? Então, hoje na nossa operação, a gente já aumentou em 49% a nossa produtividade. A gente conseguiu aumentar 52% dos nossos volumes, isso sem ter que aumentar a mão de obra ou sem ter que fazer nenhum reslot ou algum processo diferente dentro da logística. Reduzimos 25% da nossa perda, porque o processo do sorter nos dá uma confiabilidade altíssima. E conseguimos reduzir 13% dos custos. Por que a gente não reduziu mais? Porque aquela mão de obra que ficou ociosa após a entrada do maquinário, a gente conseguiu realocar para outros setores. Então, esse gráfico também é um gráfico real da nossa operação. Ele mostra, de fato, a eficiência, aquela curva de aprendizado que a gente tentou puxar o mais perto possível. Então, para o varejo alimentar, janeiro e fevereiro é um mês muito baixo, muito fraco. A gente recebe pouco, a gente expede pouco, a gente separa pouco. Então, nós conseguimos ter um lead time muito baixo e um on-time muito alto. E aí, de março para abril, nós instalamos o sorter, junto com a equipe da Águia. Então, é perceptível ver que a gente teve uma queda, tanto no on-time quanto no lead time, que faz parte da nossa curva de aprendizado. E aí, quando a gente começa a maturar a operação, entender os fluxos, melhorar todo o processo interno, a gente vê o quanto a gente consegue crescer. Então, a gente chega em agosto, que para o Novo Atacarejo é o mês mais forte por ser o nosso aniversário, então é onde a gente mais tem recebimento, mais tem expedição, mais tem processos acontecendo, com valores melhores daqueles que a gente entrou em janeiro e fevereiro. Então, os números corroboram bem para mostrar que, de fato, foi um case de sucesso e, principalmente, a gente conseguiu fazer isso de forma muito rápida. Bom, pessoal, queria agradecer a todos pela atenção. Por hora é isso. Boa. Pessoal, a gente vai começar agora aqui o bate-papo e é importante só reforçar. Quem tiver pergunta, pode colocar no aplicativo, tá? Que é vira e mexe aqui, além de algumas perguntas que a gente já tem, eu vou dar uma olhada e como a gente pode encaixar aqui para a discussão. Primeiro, parabenizar novamente, acho que esse é um excelente projeto e acho que tem muita quebra de paradigma que a gente vai poder explorar aqui. Acho que todo mundo aqui, quem não vem de e-commerce, mas vem mais de indústria, né, e principalmente varejo, é difícil ver um nível de automação no CD com 98% passando, né, tudo que está do CD ali com pallets, né, em diferentes dimensões, caixas. Então acho que tem muita coisa para a gente explorar. Mas acho que antes disso, Thales, o que é legal também, a automação talvez seja o último processo, né? Você colocou ali 3 pilares e seria legal colocar um pouco como que foi, né? Você falou um pouco da inteligência logística, que era um pilar, e o segundo, o ressuprimento automático. Como que você pode dar um pouco mais de detalhes, como que eles foram, né, fundamentais nesse processo para suportar a decisão de automação? Porque eu imagino que a automação foi o último elo. Como que foi todo esse processo e como esses pilares deram suporte para isso? Assim, no processo do novo, por incrível que pareça, a automação foi um dos primeiros pilares que o pessoal quis. Então, o nome novo, ele diz muito da nossa essência. A gente sempre é pautado por novos desafios e buscar realmente novos processos para melhores entregas de valor. E a gente entendeu que só ter o sorter, só ter a automação, não faria nenhum diferencial se a gente não tivesse inteligência no processo. Não é só simplesmente a gente receber um veículo, descarregar, colocar no sorter e ele separar. A gente precisava ter qual que era o melhor mix, qual que é a melhor forma de receber, aonde que nós temos gargalo dentro da operação. E a gente sabe que, principalmente o pessoal da logística, que às vezes a operação consome muito o time. Então a gente resolveu apartar essa equipe, é uma equipe totalmente independente, que faz toda a geração de dados, a análise dos dados, a entrega de valor de fato para o time operacional. Então acho que uma coisa muito bacana do novo foi que eles realmente resolveram investir mais na inteligência, primeiro, do que de fato em processo operacional em si. Legal, boa. E aí, conectando, né, para a Helena, né, com certeza, projetos assim que são desafiadores, né, precisam de muita colaboração, não só, né, entre o fornecedor, entre o cliente. E acho que seria legal você explorar um pouco e contar para nós, primeiro, como que é porque assim, um projeto tão disruptivo, pensando no varejo, você lida com desconfiança,
talvez as pessoas falando, nossa, não é possível, porque talvez você só vê isso no Mercado Livre, né, numa Amazon, como ter isso dentro de um varejo. Então, como que você poderia, né, falar para a gente um pouco, como que foi essa colaboração entre vocês dois? E primeiro, né, o que foram essas lições aprendidas e de sucesso para a efetividade desse projeto? Bom, boa tarde a todos. Realmente é um projeto a quatro mãos. Eu acho que foi mais fácil de ter uma aprovação, principalmente porque a gente tinha o Thales. Vou dar um spoiler aqui, né? Mas ele era da engenharia, então ele fez o projeto, ele passou para a logística, então ele vai ter que lidar com o projeto que ele fez, né? Então foi mais fácil essa aprovação, essa aceitação. Mas com certeza é um grande desafio, principalmente porque a gente fala no atacarejo, que a gente fala em produtos que são muito grandes, né? Então, o peso varia muito. Então a gente está falando em fralda, que é muito leve, com produtos bem mais pesados, aqueles fardinhos de Coca-Cola, né? De refrigerantes e afins. Dos nossos grandes desafios principais foram esses, né? Então, realmente lidar com todos esses tipos de produto, com essas variedades de produto, para as saídas do sorte, para a gente ajustar a velocidade, porque, como vocês viram no vídeo ali, elas são saídas por gravidade, então a gente tem que ter uma inclinação ideal para que o produto mais leve ele não voe e que o produto mais leve ele caia de uma forma suave e o produto mais pesado ele não voe, né? Então, teve todo esse ajuste, então é uma questão ali de lições aprendidas. Da parte boa, eu acho que um grande ganho ali do projeto, um grande acerto que teve dos dois lados, né? Principal foi a questão do picking, né, que o Thales comentou ali na apresentação, que teve 0 picking. Então a gente colocou as entradas bem na entrada da doca. Então o operador, quando chega a carga, ela já chega direto na esteira, ele não tem que fazer o picking, ele não tem que fazer retrabalho. Então ficou uma coisa bem mais eficiente, né, mais enxuta. E outra lição aprendida, mas esse eu considero como algo, tipo, um trabalho a quatro mãos mesmo, né? Que é em relação, por exemplo, a gente tem a questão dos coletores, né? A gente tem até um sistema de put to pallet no final da linha. O sistema de put to pallet, ele usa com os coletores para saber qual pallet onde vai acender e qual pallet ele vai colocar. E tem diversas telas que foram criadas no decorrer do processo conforme o uso dos operadores. Ah, poxa, mas seria legal eu ver aqui quais os pallets que estão abertos no fechamento do turno. Então, tipo, são coisas bem triviais, assim, né? Que são ajustes finos, mas que acontecem no decorrer do processo. E a gente quer que todo mundo use também, né? Então, eu acho que é um projeto a quatro mãos para que os dois se sintam bem com o projeto que foi instalado, né? Legal, boa. E acho que conectando, você colocou que o Thales foi um grande patrocinador porque ele estava no time de engenharia. E aí, Thales, lógico, a gente não pode abrir aqui resultados, né? E principalmente de payback, análise de investimentos. Mas seria legal você contar um pouco como que foi esse processo de tomada de decisão. Então, da onde surgiu o projeto, como que foi a aprovação junto com os acionistas, que realmente um investimento dentro de uma automação num varejo não é tão comum. Então, como que foi todo esse processo? E aí acho que era legal você compartilhar essas experiências, porque tem muita gente aqui que provavelmente fala assim, olha, talvez minha diretoria, meu acionista ainda não acredita. Então seria legal você compartilhar um pouco dessa sua visão. Então, Danilo, mais uma vez, né, o nome novo ele não é à toa. O pessoal realmente gosta de ser bem disruptivo e trazer soluções bem bacanas para o negócio como um todo. A gente tem N cases lá que fazem muito sucesso. E o CD, mais uma vez, quando a gente começou a pensar que a gente precisava centralizar, e nós não tínhamos um CD ainda, a gente tinha um galpãozinho pequenininho ali, só para uma compra de oportunidade ou outra, os próprios diretores executivos eles falaram, olha, a gente precisa centralizar, mas a gente não pode fazer mais do mesmo, a gente precisa realmente ter um processo eficiente e a gente precisa ter uma logística enxuta, senão eu não consigo entregar qualidade de supermercado com preço de atacado. Cada etapa que a gente põe a mais na cadeia de suprimentos, a gente está colocando, querendo ou não, um pouquinho de um custo ou outro, direto ou indireto. Então, isso acabou vindo já diretamente deles, mas realmente não foi fácil. Então, a gente teve que, no processo de bid, a gente fazer todos os estudos. Foi muito bacana que a própria Águia nos ajudou em algumas dessas questões, para poder comprovar, para a gente levar para o conselho. E aí, no conselho,
A gente já tinha feito a defesa com os diretores executivos, então eles já estavam bem mais tranquilos, compraram a ideia, entenderam que seria um investimento e não uma despesa. Então isso, porque muitas vezes a gente acaba tendo ali com o pessoal, não, mas é um gasto a mais. Não, isso aqui é realmente um investimento que a médio e longo prazo vai tornar o Novo muito mais competitivo do que ele já é. E aí os números hoje mostram isso. Então, quando a gente já levou algumas projeções dessas, mostrando todo o passo a passo, e aí eles aceitaram, acataram. E o bacana é que hoje a gente consegue só levar e mostrar, ó, aquilo que a gente fez lá atrás realmente está funcionando, está dando certo, os números estão aqui para comprovar. Legal. E aí começando por você, depois a Helena pode complementar, num projeto dessa magnitude tem muito gerenciamento de mudança. Você tem não só processos, mas principalmente as pessoas, né, de essa adaptação. E quando você coloca também muito pelo histórico, né, e olha o crescimento exponencial que vocês tiveram, é muito difícil você manter muita, né, padronização de processos. Então, como que você fez a gestão, Thales, assim, nesse sentido de gestão da mudança, e principalmente olhando muito com as pessoas, e aí também engatando junto com a Helena, como que a Águia também, né, em projetos, né, não só de automação, mas podem ajudar, né, os seus clientes nesse processo de transição, principalmente com gestão da mudança. Nós, quando a gente começou lá em 2022 no projeto, a gente começou a fazer alguns testes operacionais dentro do galpão que nós tínhamos. Já tentando se preparar para a entrada do sorter. Então a gente já operava como se fosse um sorter antes de fato de até ter fechado. A gente ficou aí praticamente 8 meses em processo de orçamento, junto com o time da Águia, com os outros fornecedores. A Águia foi escolhida ali no final. E dentro desses 8 meses nós tivemos 19 mudanças de projeto. A gente começou, se a gente pega o primeiro escopo para o último fechado, que é o que a gente tem hoje, foram incansáveis reuniões. Mas ainda assim, a gente instalou todo o processo, todo o sorter, e ainda hoje a gente mexe, ainda hoje a gente faz. Como nós somos uma empresa muito nova, a gente só tem 5 anos aí, mesmo com esse crescimento exponencial, isso está dentro da nossa cultura. Então a nossa cultura é se movimentar, é mudar. A gente sempre tem que estar mudando para melhor. Então, para a gente é muito tranquilo, realmente é uma coisa... a gente pensa, olha, acho que isso aqui vai ser melhor. Aciona o time da Águia, senta, todo mundo faz a 4 mãos, ajusta, senta com o pessoal, aí entra de novo o time da inteligência, então a gente refaz todo o processo, todo o fluxo com o time de inteligência, entende onde que a gente vai ter os gargalos, retreina o pessoal e continua. Deu certo, segue. Não deu, a gente dá um passo atrás e continua. Então isso pra gente realmente é cultural, então a gente não tem nenhum tipo de problema com isso. Legal. E como que a Águia ajuda muito os clientes nesse processo de gestão da mudança? Eu acho assim, como o Thales comentou, a cultura da Águia, né, é não abandonar o cliente, né, e sempre pensar em relação a um projeto a 4 mãos. Então, de volta, né, pode parecer repetitivo, mas a gente não pode impor um projeto falando que ele é o melhor para o cliente sem entender as dores do cliente, sem entender o que realmente, de fato, é a dor dele, que está incomodando, como que funciona a operação. Porque as operações no Brasil, elas são muito diversas e dependendo do lugar do Brasil, elas são mais diversas ainda. Então a gente tem que entender e seguir acompanhando, né? Então, como o Thales comentou, hoje mesmo a gente continua com algumas alterações de processo, de projeto, e elas são melhorias, porque a gente vê, ó, realmente, agora do jeito que você está operando, faz mais sentido isso. O que a gente pode fazer em conjunto para melhorar isso e para que seja um ganho para todo mundo? Porque a gente quer o sucesso do projeto, assim como ele, né? Então, a Águia tem muito dessa essência que o sucesso do projeto não é só da Águia, mas é o sucesso como um todo, do cliente, né, e da Águia. Boa. E aí, começando por você também, Helena, acho que a gente fala muito de projetos que deram muito certo, né? A gente vê cases lindos em todos os fóruns como esses. Qual talvez são os grandes fatores de insucesso num projeto, né, de automação? Porque isso é importante para todo mundo ficar muito atento. E conectando com uma pergunta da plateia, Thales, o que você faria de diferente hoje? Né, quando você olha para trás e já sabe o resultado, a gente brinca, né? Engenheiro de obra não é pronta, é muito fácil. Mas o que você faria de diferente olhando o projeto para trás? Assim, dá para elencar alguns fatores, mas acho que o principal é a incompatibilização de projetos, né?
Quando a gente fala em projetos ainda, no caso do Novo Atacado, a gente não tem estrutura tão interligada com a parte de automação, mas nos projetos que, por exemplo, o Caldas mostrou mais cedo, que o Fernando do Meli mostrou mais cedo, do Amazon e do Mercado Livre, né? São projetos que são muito interligados à automação e estrutura. Se a gente não tem uma integração boa, o projeto ele pode ter diversas incompatibilidades em que causam um estresse muito grande no meio do projeto. E a gente não fala só disso, né? Então, uma boa gestão de projeto, ela ajuda também na questão do cronograma por questões de, por exemplo, tem que lidar com sprinkler, iluminação. Tem N fatores que um barracão, né, que um CD, ele precisa para funcionar. Fora isso, eu acho que a questão das dores do cliente, ela é um grande quê, né? Então, beleza, você tem um desejo. A gente tem a planilha dos dados. A gente faz essa análise, analisa esse desejo, mas tem que ir lá entender como que opera, como que funciona no dia a dia, porque às vezes tem uma questão ou outra que pode ser o seu desejo, mas que se você melhorar esse ponto, vai te dar um ganho muito maior e um investimento menor. Então, vai te dar um resultado mais significativo. Então, esses pontinhos, assim, que parece que não está escrito, né? São, acho que, os principais para a gente ter mais sucesso e menos insucesso. Boa, excelente. E o que você faria de diferente, Thales? Parece até que é uma coisa muito pequena, né? Mas depois que a gente entendeu os números, a gente viu que realmente era bem complexo. Igual a Helena citou, nós temos hoje ali no final do sorter, já na área de paletização para entrega final na loja, o processo de put to light. Então, todo o nosso sistema hoje é através de etiquetas, e aí quando essa caixa cai, o nosso processo é bipar de novo, e aí a luz vai informar onde eu tenho que colocar a caixa. E aí o que nós fizemos de errado? Nós colocamos a gente chama de pergolado, né, onde ficam as luzes, com uma distância um pouquinho maior do que seria o necessário hoje. Então a gente perde muita produtividade do colaborador pegar a caixa e levar naquele último pallet, né? A gente está falando de coisa de 5, 6 metros ali, então hoje cada colaborador nosso consegue fazer até 4 lojas, ou seja, ele tem 4 pallets ali para separar a mercadoria, e a gente entendeu que essa distância nos faz perder de 10% a 15% de produtividade. Então, se a gente olha 8 mil volumes, eu estou perdendo praticamente 800, 900. Então, hoje, o que a gente faz de diferente, inclusive, daquela primeira pergunta, a gente está mexendo nisso exatamente agora, é ajustar. Então, é trazer mais para perto, é diminuir os tempos e movimentos da logística para a gente ganhar produtividade ali no final. Excelente. E aprendizado? Tem uma pergunta, vou fazer duas em uma que veio aqui da plateia, do Eduardo, que é muito boa. Primeiro, com toda essa transição, né, provavelmente agora você precisa de uma mão de obra mais qualificada, você tem mais automações, enfim. Como que existe algum apagão e algum risco, principalmente na região onde você atua? E número 2, né, você teve 3 pilares que você teve que fazer muitas mudanças. Talvez a tua área de back-office, você teve que mudar a estrutura, teve que trazer, sei lá, engenheiro de dados para pensar em outras coisas. Conta um pouquinho para o pessoal. A gente sempre tem esse risco, né, queira ou não queira. Um dos processos da automação também, como ele é um processo muito fluido e muito tranquilo, para a automação em si, a operacionalização, nós não temos tanto problema. A gente tentou tirar o máximo possível a complexidade para o colaborador, deixar isso dentro da máquina, dentro do sistema. E aí, hoje o que nós temos ainda um grande gap, e a gente tem batalhado muito para tentar corrigir isso com treinamentos internos, investindo nos colaboradores já atuais, que é a questão da manutenção. Então esse hoje ainda é um gargalo grande para a gente. E aí a questão do back-office, da questão da área de inteligência, nós reestruturamos. E aí a gente prezou muito por trazer pessoas que não eram da logística, para ter um pensamento de fato fora da caixa. Não está com aquela contaminação. Poxa, eu não posso fazer isso. Poxa, a logística não sabe fazer isso. Né? Isso aqui não é logística. Não, então a gente, de fato, pegou um time mais verde, um time mais jovem, muito voltado para as tecnologias, uso de IA, BI, processo de automação, linguagem de programação. E estruturamos todo o setor para que a gente tivesse a geração, a análise e o complemento dos dados na mão das pessoas dentro da operação. Então, resumidamente, a gente focou muito em trazer um time de lideranças e de inteligência muito forte, muito parrudo, e focamos em tirar a complexidade de dentro da operação para que a gente não sofresse com isso, para que a gente tentasse, principalmente no meio que a gente está inserido,
que a gente não tivesse esse tipo de problema com mão de obra. Perfeito. E pegando junto com a Helena, como a Águia também ajuda, imagino que a automação tem crescido muito Brasil afora, a gente vê por todos os dados, cada vez mais e-commerce e outras regiões ampliando. A mão de obra qualificada, que vocês têm que, né, suportar toda a parte de manutenção, transferência de tecnologia, de conhecimento. Como que a Águia suporta isso e vê esse desafio também no longo prazo? Realmente a parte técnica ela é algo que a gente encontra várias empresas com essa dificuldade, né? Todos os nossos projetos nós damos treinamento de manutenção para os CDs, né? Treinamento de manutenção e de operação. Sabe-se que muitas vezes o pessoal da manutenção dos CDs é o mesmo que faz troca de lâmpada, que faz itens muito triviais. Então, nós temos um suporte via telefone, via 0800, que a pessoa pode ligar e tirar dúvidas, a gente pode, né, instruir meio online, né, em tempo real, o que ela deve fazer em cada caso. Mas nós também temos os planos, né, de manutenção preventiva, né, e o hotline 24/7. A gente vê que, por exemplo, quando se tem uma preventiva muito bem feita durante o ano, o número de corretivas é praticamente zero. Então, garantindo isso, eu acho que você já tem um maior sucesso no teu armazém, né? Que eu acho que é esse o grande quê da questão. Boa. E continuando, Helena, quando a gente olha muito mais do que esse projeto, como você vê o mercado no longo prazo, né? Olhando para o futuro, tendências, aqui no Brasil a gente viu que depois de 2020, 2021, com efeito de pandemia, teve uma busca muito grande por aceleração do e-commerce. Como que você olha, visão Águia, principalmente os próximos anos de tendência, não só do lado da automação, mas como, né, olhando muito a logística do futuro? Sim, Danilo, eu vou meio que usar o que o Rafael Caldas falou hoje mais cedo da Amazon, que eu concordo muito com ele, que é assim, não dá para a gente copiar um negócio lá de fora e trazer para cá, que não vai ter a mesma eficiência que você imagina. A gente trabalha com o pessoal da Amazon, né, já faz um bom tempo. Na pandemia teve realmente um boom muito legal, né, para nós. E realmente são projetos que você tem que trazer essa brasilidade. Então você tem que dar uma adaptada com a região, com as formas e tudo mais. Realmente a gente vê que existe essa questão dos robôs, mas hoje no Brasil o payback ele ainda é muito longo para o investimento. Então você tem que analisar muito tipo de operação para que você tenha um retorno, né, para avaliar se aquele investimento vale. E eu acho que a automação ela tá para ajudar, mas a gente tem que analisar o tipo de negócio, o tipo de operação. Ela pode ser pequena, ela pode ser médio, ela pode ser alta, depende do tipo de operação. Um ponto que a gente vê bastante ser falado, né, que a Amazon fala bastante e nas feiras lá de fora, principalmente dos Estados Unidos, já se criou até um grupo para falar sobre isso, que é aquele sistema do SLAM, né, que é o Scan, Label, Apply e Manifest. Que daí eles focam mais na parte de você reduzir os custos operacionais do fim do teu processo, né? Reduzir a tua área operacional, você consegue reduzir aquela área de operação em até 70%, então você tem um ganho operacional ali muito grande. A tua operação consegue ser muito mais eficiente, né? Ter uma qualidade muito melhor. Então ajuda também no retorno, no custo de retorno de mercadoria, né? Que hoje a logística reversa é algo que tem, né, enchido bastante saco de um monte de gente. E com isso também entra no ESG, né? Porque daí você ajuda a reduzir os impactos ambientais, diminui o custo, melhora a eficiência. Então eu acho que a tendência está indo mais para esse lado mesmo. Ótimo. E assim, pessoal, a gente poderia ficar aqui horas e horas explorando aspectos de ESG no projeto, enfim. A gente tem mais aqui 1 minuto e 40. Eu vou querer tanto o Thales e também para a Helena para fazer algumas considerações finais e junto com o Thales qual que é o próximo passo, né? Vocês estão, enfim, já avançando muito em automação. Como que você imagina que é esse próximo passo e fazer considerações finais aqui para o pessoal? Então, no novo a gente sempre tem, mais uma vez, a gente sempre tem que estar em movimento e fazendo as mudanças, né? A automação foi um primeiro passo para a gente realmente conseguir fazer essa entrega de valor. Então, a gente tem alguns projetos aí de expansão de CDs, expansão de rede logística, principalmente com agora a gente começar a utilizar inteligência artificial no processo da inteligência operacional da logística, que é o próximo passo que a gente quer chegar para, mais uma vez, ter aquela qualidade de supermercado com um precinho de atacado. Legal.
Considerações finais, por favor, Helena. Primeiro queria agradecer o Thales, né, pela presença e por estar aqui hoje. Mas em relação à automação em si, eu acho que hoje o nosso maior investimento é tentar melhorar a nossa qualidade da automação dos projetos. Então hoje a gente tem investido bastante na parte do gêmeo digital, né? Hoje tomamos uma frente bem legal ali em questão de gêmeo digital, de tentar fazer as simulações, reduzir o tempo em campo, para tornar tudo isso mais voltado, trazer a IA para nosso favor, né? Então trazer a IA para o que pode ajudar a gente, que pode agregar valor ao nosso projeto e ao projeto dos nossos clientes. É isso. Excelente, pessoal. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui, mais uma salva de palmas, né, para eles. É um projeto excelente. Quem tiver curiosidade, pode abordá-los para falar um pouco mais sobre o projeto. Realmente também com a Helena entender um pouco mais da Águia. E super obrigado aí pela atenção de todos, viu? Até mais. Obrigada. Obrigado, pessoal.